Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Momento Indústria aqui do Sistema FIEP, esse podcast que discute sobre infraestrutura, logística, informação, inovação, carga tributária, desenvolvimento econômico, política, economia, tudo aquilo que passa pelo assunto Estado do Paraná e, é claro, também Brasil. A gente não foge das grandes pautas e trazemos sempre com grande relevância de entrevistados conversas aprofundadas. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que gera bastante preocupação, sobretudo entre empresários e também industriais no nosso estado, mas que gera uma preocupação a curto prazo, a longo prazo, uma expectativa de melhora. Vamos falar sobre a reforma tributária. O texto que passou por votações em Congresso foi de grande busca, uma grande pauta também defendida pelo setor produtivo e que já no ano que vem começa a ser implementada. 2026 está aí e teremos na mira do próximo ano mudanças na carga tributária brasileira. A partir de 2027 começam de fato os pagamentos e lá em 2033 o novo sistema da nova reforma tributária completamente instalado aqui no país. Para conversar melhor e tirar todas as dúvidas sobre isso, nós recebemos aqui no nosso estúdio Marco Antônio Guimarães, que é gerente executivo jurídico de riscos e compliance do Sistema FIEP. Marco Antônio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui com vocês. E também Alexandre Tortato, que é advogado e consultor do Conselho Temático de Assuntos Tributários da Federação. Alexandre, pela segunda vez com a gente já aqui no Momento Indústria. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês, Beatriz. Certo, para a gente começar a entender de fato, né? Todo mundo falou muito sobre reforma tributária, a sopa de letrinhas no Brasil diminuiria, teríamos aí a troca de algumas siglas de impostos por outras, uma redução. Alexandre, de fato, o que nós temos hoje de forma objetiva sobre a reforma tributária? Bom, a gente tem já a aprovação, né? Teve no final de 2024 a aprovação da emenda constitucional, final de 23, desculpa, e no ano de 24, sendo promulgado em 2025, a Lei Complementar 214. Então a gente já tem toda a base legal da nova reforma tributária, né? Da reforma da tributação sobre o consumo. Quais serão os novos tributos, como eles serão apurados, o que vai dar crédito, o que não dá, quais são os regimes especiais, quem vai ter uma alíquota diferenciada, um regime de apuração diferenciado, tudo isso já está posto, né? Então, e temos a definição da transição, como você bem mencionou. Então, a partir do ano que vem, as empresas estarão obrigadas a declarar esses novos tributos sem precisar recolher esse novo tributo, né? Então é a fase de teste, de calibragem para verificar como que esses novos tributos se comportam na economia, qual é o potencial de arrecadação, para que daí em 2027 a gente comece recolhendo o primeiro deles, né? Que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ao lado do imposto seletivo chamado Imposto do Pecado. Certo. O que muda também na prática, Marco Antônio? Essa declaração ela é uma forma do governo mensurar como que vai ser a arrecadação em 2026? Perfeito. Como o Alexandre colocou, esse primeiro ano de arrecadação ele vai ser um teste para que se verifique efetivamente qual o valor arrecadado com os novos tributos, o IBS e a CBS, que é o potencial de ser arrecadado com esse tributo, para que se faça lá na frente, a partir de 2027, a calibração da alíquota. Por quê? Porque a reforma tributária tem um compromisso, além da simplificação tributária, né? Ela tem um compromisso de neutralidade, e essa neutralidade significa não aumentar a carga tributária. Então, para que essa alíquota seja estabelecida, é necessário verificar o comportamento a partir de uma projeção desses novos tributos que estão sendo instituídos, que são o IBS, a CBS e o imposto seletivo. E vai ter algum sistema específico do governo para que seja feita essa declaração? Vai ser fácil o caminho para quem for fazer essa declaração? A declaração ela vai ser feita a partir das notas fiscais eletrônicas, na verdade. Nesse primeiro momento, a nota fiscal vai ser adequada para que as empresas informem, tem um campo para informar essa nota fiscal, e aí as obrigações, que a gente chama de obrigação acessória, né, que é a declaração que a empresa tem que fazer, isso ainda está sendo desenvolvido pelo governo, vai ser implementado nos próximos meses, talvez, mas de forma muito mais simplificada do que o atual, né? Até porque
serão 2 tributos, ainda que um de competência federal e outro que a gente chama de subnacional, né, o IBS entre estados e municípios, mas a ideia é que eles sejam absolutamente idênticos, né? Então, a forma de apuração, de recolhimento vai ser igual, simplesmente eu vou ter 2 guias distintas para pagar. Então, a facilidade que as empresas vão ter para fazer essa declaração vai ser muito maior do que a atual, né? Que eu tenho um tributo eventualmente do município, eu tenho um tributo estadual e tenho os tributos federais. Quem que deixa de existir e quem que passa, então, a dar lugar ao IBS e ao CBS? CBC, né? Uhum. CBS e IBS. Na verdade, vai haver substituição de 5 tributos hoje, né? O ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS, que vão ser substituídos, então, pelo Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que, como o Tortato tem colocado, e eu tenho visto, ele coloca que são irmãos siameses, são tributos muito próximos, mas recolhidos em guias separadas, e efetivamente ainda nós temos a questão do imposto seletivo, que de certa forma substitui o IPI, mas justamente incide em uma cadeia muito específica, em produtos muito específicos, que são aqueles que se consideram prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A gente vai ter esse período de transição. É ali que mora a maior preocupação hoje dos empresários? É nessa fase em que vai estar tudo acontecendo ao mesmo tempo? Sem dúvida. Nós vamos ter o período aí entre 2026 e 2032. A reforma, a nova legislação tributária, ela entra em vigor efetivamente na sua forma completa a partir de 2033, mas especialmente dentro desse período de transição, eu destacaria 2029 a 2032, em que efetivamente os 2 regimes vão conviver de forma muito próxima, com exceção da PIS e da COFINS, que não vão estar mais vigentes, mas é um período em que existe muita incerteza do que vai acontecer, né? É um período assim, esse período de transição está se esperando ali, um período de menos segurança jurídica e de algumas incertezas. Eu vou te destacar aqui, por exemplo, um tema que já está sendo debatido e que pode inclusive levar a uma judicialização, que é a questão efetiva se o ICMS integra ou não a base de cálculo do IBS. Os estados já estão dizendo que ele deve integrar, ou seja, um tributo antigo, que vai estar vigente nessa fase de transição, deve ou não integrar o cálculo do novo tributo. Então, esse é um exemplo de uma incerteza jurídica que nós temos. Nós temos também a questão dos contratos de longo prazo, aqueles que foram firmados anteriormente à reforma e que efetivamente não trazem dentro do seu contexto cláusula que prevê a tributação por fora. É um ponto muito importante da reforma à tributação por fora, que é o fato de você ter destacado o valor de tributo do seu preço, mas os contratos antigos não têm isso, né, porque não estavam prevendo. Existem contratos, especialmente com a administração pública, com duração de 30, 35 anos. Então, assim, estes contratos possivelmente devem ser objeto de uma nova análise, tanto por parte do prestador de serviço como do tomador de serviços, no sentido de que eles devem, eventualmente, ser objeto de um aditamento, caso se chegue à conclusão que o tributo que deve se incidir por fora, deve efetivamente fazer parte desse preço. Ou então o contratado assumir efetivamente esse custo e com isso ter reduzido o valor da prestação de serviço, o valor contratualmente definido como para remunerar a sua prestação de serviço. Eu ia até perguntar que tipo de contrato, né, que tem esse prazo tão longo, porque a gente acaba aqui mirando na iniciativa privada, mas é justamente do privado para o público, né? Contrato de transporte coletivo dentro das prefeituras, de pedágio que a gente tem aqui no Paraná. E não só isso, também hoje, dependendo da pessoa, da natureza jurídica, da pessoa jurídica de direito público, especialmente aquelas que têm regulamentos próprios, sistemas de software, estruturantes, esses já têm... contratos de plano de saúde, esses já têm vigência de 30, podem chegar, não é que todos são, mas podem chegar pelos regulamentos próprios com vigência de 30 anos. Então, é muito mais comum do que você imagina. E essa questão, acho que é importante destacar, é uma oportunidade, ela também, essa necessidade de eventualmente acontecer aditivos para fazer o ajuste da questão da tributação por fora, ela também não afeta somente ao setor público, mas ela, ao meu ver, claro, ela também afeta o setor privado. Existem contratos no setor privado, em grandes cadeias produtivas, inclusive cadeias
com insumos específicos e próprios, que são contratos longos e que também, eventualmente, devem ser objeto dessa renegociação, dessa repactuação, vamos ser mais específicos, para garantir o equilíbrio econômico financeiro desses contratos. E aí, Alexandre, como se preparar também juridicamente para evitar prejuízos? Um ponto que a gente tem ressaltado, é muito importante que os empresários saibam, entendam que isso não é um assunto exclusivo do contador da empresa ou simplesmente do advogado tributarista. Todos os setores da empresa têm que sentar junto, tem que ter lá um comitê, uma composição para discutirem os efeitos da reforma, porque é uma mudança completa do nosso atual sistema de tributação sobre o consumo. Então isso não é simplesmente um impacto de, se a gente percorre essa sopa de letrinhas, eu não estou só mudando as guias que eu vou pagar do tributo, eu estou mudando a forma de apuração desse tributo. Tem a questão dos incentivos fiscais. Hoje eu tenho incentivo fiscal, eu não vou ter mais. Como que eu tenho que me preparar com isso? Então, cadê o pessoal do meu financeiro, dos meus compras, para eu rever a formação de preço do meu produto? Porque hoje, né, qualquer atividade empresarial, o que ela faz? Ela precisa repassar os custos da atividade dela para quem ela vende, inclusive os tributos. E isso vai mudar. Então, eu preciso saber refazer o preço do meu produto ou do meu serviço. Eu preciso analisar para quem eu vendo. Eu estou vendendo para algum estado que aqui, por exemplo, no Paraná, é concedido um incentivo, então eu sou competitivo por causa de um incentivo fiscal? Porque pode ser que eu não seja mais, e aí eu não vou mais ter condições de atingir aquele mercado. Hoje, infelizmente, a gente sabe que muitas das decisões empresariais de negócio, elas são feitas considerando, primeiro ponto, a carga tributária. A Federação das Indústrias do Estado do Paraná lançou o Observatório dos Pedágios. O que é isso? Uma plataforma digital aberta ao público, é um site que qualquer pessoa pode acessar e lá encontra dados técnicos, informações práticas sobre os 6 lotes de concessão de rodovias aqui no estado do Paraná. A proposta é contribuir com a transparência, com o controle social e o planejamento estratégico, especialmente para o setor produtivo. É por isso que nessa conversa eu tenho aqui o prazer, a honra de anunciar a participação do João Arthur Mor, que está conosco no estúdio, superintendente da FIEP e um grande estudioso do assunto pedágio. João Arthur, muito bem-vindo. Como você está? Tudo bem? Obrigado, Beatriz. Obrigado pelo convite. A gente está participando desse momento. Acho que essa discussão é muito importante, então prazer estar aqui e um abraço a todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Nós vamos tirar todas as dúvidas também com o Homero Marchese, consultor da FIEP, que participa remotamente dessa conversa e tem muito a agregar no assunto. Homero, tudo certo? Seja bem-vindo. Olá, Beatriz. Um prazer estar com você. Uma saudação para o João, para todos os nossos ouvintes. Excelente. Bom, para começar, a gente já trouxe um pouquinho das dores do que representa o pedágio aqui no estado do Paraná e justamente um curativo, né, para tentar sanar um pouquinho esse machucado é o Observatório dos Pedágios. Já gostaria de iniciar então essa discussão com você, João Arthur, a respeito do observatório, né? É uma ferramenta que facilita o acesso para qualquer pessoa. Então, eu não preciso ser um estudioso do direito, não preciso ser formada em engenharia para acessar a página do observatório e entender como funcionam esses contratos aqui no Paraná, é isso? É isso mesmo, Beatriz. Você, ouvinte aqui da Jovem Pan, que estiver interessado, e todos temos interesse em pedágio, né, a gente vai poder, com essa ferramenta, de uma maneira bastante amigável, bastante didática, entender as 2.500 páginas que compõem cada contrato de pedágio. Realmente é muito difícil, se você não tiver de uma forma didática esse material apresentado, você entender quando que uma obra vai ficar pronta, qual que é a obra que vai fazer na frente da rodovia que passa pela sua cidade, vai ter viaduto, vai ter passarela, vai ter contorno, quando que ela deve ficar pronta. Enfim, a FIEP desenvolveu essa ferramenta denominada Observatório dos Pedágios para dar visibilidade, para dar transparência, para deixar mais fácil para que cada cidadão do Paraná possa acompanhar e inclusive ajudar a fiscalizar a execução das obras, que foi o grande problema dos primeiros pedágios que nós tivemos no Paraná durante 25 anos, desde 96 até 2021, onde nós não tínhamos essa transparência, era muito difícil de ter acesso às informações. Então, com essa ferramenta, nós tornamos todos os contratos muito mais transparentes e ajudamos, assim, a fiscalização que é feita pela NTT, pelo órgão federal, a executar essa fiscalização e nós termos as obras que nós tanto esperamos, porque nós estamos fazendo a nossa parte, que é pagar o pedágio.
Agora, a concessionária tem que fazer a parte dela, que é executar as obras, né, prestar os serviços, e o governo fazer a parte dele, através da NTT, de fiscalizar essa execução. observatoriodospedagios.org.br. Tá fácil de deixar já na barra de favoritos aí do computador, do celular, para ter o acesso na mão. Homero Marchese, você foi servidor público, já atuou também na política, um grande defensor da transparência, eu me lembro muito bem enquanto deputado estadual, no combate à corrupção. É importante a gente também explicar para as pessoas o valor que tem essa aproximação da informação com o usuário, porque tá todo mundo muito cansado, muitas vezes, de falar sobre política, falar sobre economia, e aí quando vem aí pautas burocráticas, o pedágio, as pessoas às vezes buscam até distância, quando na verdade deveriam se aproximar. Então eu gostaria também que você, com base em toda a sua carreira nessa defesa pela transparência, também trouxesse essa noção para quem nos escuta nesse momento, sobre o quão importante é também o usuário, o motorista, colocar a lupa em cima desses contratos e não deixar só para as autoridades fazerem essa fiscalização. Beatriz, você tocou num ponto muito importante. Quando eu auditei os contratos antigos do Paraná, aqueles que venceram em 2021, eu integrava naquele momento uma equipe do Tribunal de Contas e nós fomos fazer o levantamento do que acontecia nos contratos. E nós, uma equipe que tinha competência para aquilo, que tinha a prerrogativa legal de requisitar documento, conversar com o servidor público e tudo mais, nós tivemos dificuldades para levantar as informações. Eram contratos muito longos, que foram aditivados várias vezes, os próprios aditivos eram um pouco obscuros, houve mudanças muito questionáveis, para dizer o mínimo, corte ou adiamento de investimentos, enquanto as tarifas subiam muito. E a população, mais ainda, não sabia exatamente o que estava previsto no contrato, quais obras poderiam ser cobradas e se aquela tarifa que estava sendo praticada era de fato a tarifa correta. Trazer luz a essas questões, por si só, já é uma vantagem importante. Quando a sociedade já sabe que vai ter uma duplicação na região que ela mora, que vai ter uma faixa adicional no trecho por que ela passa, que está previsto o contorno de determinada cidade, e quando sabe que essas obras vão sair no ano X, no ano Y, no ano Z, isso por si só já é uma ferramenta importante. Já traz um resultado importante de aumentar a consciência da população sobre o que está acontecendo. Então, o Observatório também tem essa finalidade de aumentar a conscientização da população sobre aquilo que ela pode exigir das autoridades, sobre aquilo que está previsto e tem que sair em determinado momento do contrato. Essa primeira missão, eu acho que é uma das mais importantes do Observatório e a gente fica muito feliz que se essa ferramenta for cada vez mais divulgada e utilizada pela população, a quem eu sugiro que navegue pelo Observatório para verificar quais obras estão previstas nos trechos de interesse de cada um. Genial, a gente já vê os aplicativos de trânsito, de navegação aí pela cidade, em que o usuário vai ali interagindo, colocando onde tem um acidente, por exemplo, e poder chamar as pessoas para essa responsabilidade de fiscalizar com essa interação direta, sem dúvidas, vai ser excelente. A gente acabou de falar, sobre a participação da sociedade, quero puxar o Homero Marchese também aqui para citar de que forma que as prefeituras podem se beneficiar dessa plataforma. Existem pontos mais sensíveis aí para os municípios, principalmente os do interior, que também são cortados por rodovias? Beatriz, ontem, vindo para Maringá, onde estou agora, vim de Curitiba, então passei pela BR-376, rodovia do Café, e recentemente teve o início da cobrança de mais um lote de pedágio. Eu encontrei a prefeita de Mandaguari, a Ivoneia. E a prefeita de Mandaguari, sabendo do meu histórico em relação ao pedágio, me fez algumas perguntas sobre como ficaria o pedágio na região. E eu pude esclarecer a ela, recomendei a plataforma Observatório dos Pedágios a ela. O que as prefeituras mais buscam informações, Beatriz, são as obras que estão previstas para a região. Os prefeitos são muito cobrados pela população. A população, às vezes, não sabe dizer se o contrato foi feito pelo governo do estado, se foi feito pelo governo federal, enfim, e procura, então, a prefeitura para esclarecer essas questões. Outra questão que as prefeituras sempre também estão respondendo em relação ao preço dos pedágios
de deslocamento entre o município e outros municípios. E ter acesso ao observatório pode ajudar nessas respostas, porque ali tem um mapa com as obras lançadas no Paraná, né? Então a pessoa pode ter acesso às duplicações, faixas adicionais, contorno, de acordo com a região em que ela está, e também tem a divulgação das tarifas cobradas em cada praça, inclusive com os descontos praticados especialmente para esses casos em que uma pessoa mora numa cidade e trabalha ou estuda em outra. E aí tem que passar várias vezes no mesmo mês por uma mesma praça de pedágio e ela fica em dúvida se ela vai pagar a tarifa cheia, se ela vai pagar a tarifa com desconto. Enfim, todas as informações estão ali no observatório, que pode, portanto, servir bastante para as prefeituras, também para as câmaras municipais, para os vereadores, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, enfim, para toda a sociedade. Homero, sem dúvidas, a obra é o que todo mundo mais espera, né? As duplicações são aí os pontos mais importantes para prefeituras, para as empresas, para os moradores, para os motoristas. Agora, eu quero te perguntar, temos a garantia que dessa vez elas vão sair do papel? Como que você avalia o contrato? Ele está bem amarrado? Eu acho que esse é o medo de quem está nos escutando agora. Beatriz, para fazer uma avaliação justa, esses contratos são bem mais modernos do que os anteriores. Eles são melhores que os anteriores. O Brasil teve um ganho de experiência muito grande desde os contratos passados, que foram firmados lá em 1997, então tem bastante tempo depois disso. Os contratos foram firmados pelo governo federal. Quem atua na vez do governo federal é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que tem um corpo técnico, a ANTT, tem um corpo técnico muito qualificado, os fiscais são muito bons, apesar de serem em número diminuto, né, a equipe é muito pequena. Então, é um contrato melhor. Agora, os riscos de adiamento de obras, de corte de obras, esses riscos vão existir e para que eles sejam diminuídos é preciso acompanhar. Uma das preocupações nossas, por exemplo, é que esse modelo que está em vigor agora no Paraná, ele é um modelo muito ousado. É um modelo que prevê muitas obras. Para você ter uma ideia, todos os 6 lotes incluem 3.300 quilômetros de rodovias, dos quais 1.700 quilômetros, né, uma boa parte, precisa ser duplicado até o 7º ano de concessão, em sua maioria. Então, é uma proposta ousada. A gente tem receio de que possa faltar, por exemplo, mão de obra para fazer todas essas obras no prazo correto, e é preciso verificar se o adiamento dessas obras vai corresponder à diminuição tarifária que tem que acontecer. Porque o contrato também prevê um mecanismo interessante de que, em caso de atraso na entrega de obras, a concessionária continua devedora dessa obra, mas o preço da tarifa deve diminuir para que o usuário veja aquela relação de correspondência, o que está pagando e o que está vendo acontecer, se manter. Então, o observatório também vai acompanhar para verificar se essa proporção, mesmo em caso de adiamento de obras, vai ser preservada. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na Jovem Pan News. Eu sou Beatriz Frenner e aqui nesse programa nós falamos sobre tudo que envolve a indústria e também a vida do paranaense. Nós passamos por infraestrutura, por questões de políticas públicas, economia, nova reforma tributária, todos os assuntos que refletem para todos nós, mas sobretudo na vida dos industriais e empresários do nosso estado. Na edição de hoje, vamos falar sobre um tema também bastante importante, muito sensível: eficiência energética e competitividade dentro da indústria. É um tema muito decisivo para o futuro econômico e também de desenvolvimento industrial do Paraná. Participam dessa conversa conosco Carlos André Fiuza, que é especialista técnico em eficiência energética e membro do Conselho Temático de Energia da FIEP. Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, Beatriz, tudo bem? Agradeço aí pelo convite e a oportunidade de estar participando aqui, representando a FIEP e, querendo ou não, todas as indústrias do estado do Paraná. Perfeito, muito obrigada. E também Cíntia Mombach, que é gerente jurídica e de compras da Insepa Revestimentos Cerâmicos, empresa do Grupo La Mossa, que é um dos maiores fabricantes de revestimentos
do mundo e está aqui no Paraná. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, Bia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero contribuir aí com algumas informações aí relevantes para a indústria. É um tema extremamente técnico, mas que a gente faz questão aqui de traduzir para você que nos escuta ou nos assiste pelo YouTube. E para isso já começo perguntando para o Fiuza, como que a FIEP interpreta, analisa e entende esse momento de eficiência energética, de competitividade para a indústria no estado do Paraná hoje. O que é esse assunto dentro da FIEP? Olha, eu vou tentar sintetizar algumas situações, né? Dentro da FIEP nós temos vários conselhos, né? Conselhos transversais, e entre eles está o Conselho de Energia. Dentro do Conselho de Energia nós temos uma rota estratégica de energia com uma visão de 2031, que lá entrou em vigor, né, em 2017, entre 2017 e 2018, e esse é o nosso norteador de trabalho dentro do Conselho. E dentro dessa rota existem 6 visões, que envolve desde políticas públicas com planejamento energético, temos geração distribuída, né, em energias renováveis, nós temos geração, cogeração de energia, nós temos a própria eficiência energética, temos gás natural, então, e temos a eletricidade para a mobilidade elétrica também, sustentável. Então, dentro dessa linha, nós temos tanto a eficiência energética como a parte do gás aqui, que nós estamos aí com a própria Cíntia aqui, que usa muito, né, essa questão do gás natural. Então, e dentro do nosso Conselho de Energia, existem alguns grupos de trabalhos. Então, tem um grupo de trabalho do gás natural, né, que são indústrias que utilizam o gás natural, que nós, em conjunto com eles, com a concessionária, com o próprio órgão regulador do Estado, o governo do Estado, a gente conversa a respeito sobre esse tema para chegar numa solução para tornar o Estado mais competitivo. Assim como existe o grupo de trabalho na área de regulamentação elétrica, tem o grupo de trabalho na área de eficiência energética, são do biogás, biometano, então nós trabalhamos direcionados para cada tema da indústria, que cada indústria tem suas particularidades. Por ser o mais comum, né, o nosso senso acaba levando, quando a gente fala de energia, para a eletricidade. Como que é esse uso do gás lá na ICEPA, Cíntia? Então, a energia, né, ela representa aí na indústria cerâmica, isso, em toda a indústria cerâmica, né, cerca de 40%, 50% do custo total de produção, né. Só o gás natural sozinho, ele representa aproximadamente 30% do custo total de um produto. Peraí, 40% da produção, do custo é da energia? É energia. É muito alto, né? É muito custo, é muito importante, é um custo muito alto. E o Brasil aí tem uma vocação aí para energias sustentáveis e tudo isso, e ainda é muito caro, assim, essa energia, né? Hoje, para você ter uma ideia, o gás natural a gente ainda paga, a gente já pagou mais caro, a gente já, né, teve uma evolução aí, mas hoje a gente ainda paga alguma coisa em torno de 13,5. A gente usa uma unidade que é o dólar por milhão de BTU para você poder comparar o preço da energia aqui no Brasil, por exemplo, no México, nos Estados Unidos, enfim, né? E aí aqui no Brasil a gente paga alguma coisa em torno de 13,5 dólares por milhão de BTU. Esse é o preço que a gente paga lá na indústria, na porta da indústria. No México, nos Estados Unidos, isso deve chegar em torno de 3,5, Nossa! Né? Então é uma diferença muito grande. E aí, para um insumo que representa 30% do nosso custo de produção, afeta diretamente a competitividade dos nossos produtos, né? E a gente que exporta, no mercado interno também, isso tudo, a gente perde muita competitividade por conta desse custo de energia que é tão pesado, né? E tão diferente quando comparado com custos internacionais, né? Então isso é bastante representativo para a indústria, né? Esse custo é bastante representativo, bem impactante. E até complementando, né, como a Cíntia comentou, que o custo de energético entre 40% e 50%, só o gás natural é 30%, então você resta lá entre 10% a 20% no setor de ceramista, né? Mas isso também depende muito da matriz de cada indústria, de cada tipo de indústrias que tem, né? Cada setor industrial tem as suas características. Então pode realmente, tem setor que chega a 5%, tem setor de 10%, 15%, pode chegar até 40% aí que a gente tem de informações aí junto às indústrias paranaenses, qual que é o impacto exclusivamente agora de energia elétrica, né? Uhum. Então, isso varia muito em relação a cada processo produtivo. Então, no caso que está meio que de igual para igual, quando você associa gás com eletricidade, ou só eletricidade, ou só gás, então você tem uma grande
o quanto que isso impacta energia geral dentro do processo produtivo. Na Insepa, Custos, né? na Insepa é associado o uso da energia elétrica com o gás, e por que dessa opção do gás, ou é só gás? É que no caso da cerâmica, isso não só da Insepa, de todas as indústrias cerâmicas, a gente utiliza o gás para queima para energia térmica, né? Então você precisa para queima de produtos, para transformação química, né? Você transforma argila, enfim, em cerâmica a partir dessa queima a altas temperaturas. Então, no caso, por exemplo, da indústria cerâmica, o gás ele tem ele poderia ser substituído, mas não é tão fácil assim. Então, a gente utiliza gás nos fornos, secadores e atomizadores. São 3 tipos de equipamentos industriais que utilizam esse gás. E a energia elétrica, para tocar todo, né, enfim, é normal, né, para tocar toda essa produção. Então, no nosso caso, no caso da indústria cerâmica, você não pode simplesmente substituir um pelo outro, né? O gás ele tem essa representatividade porque ele é utilizado como energia térmica, né? Enfim, aí você pode utilizar, poderia voltar aí, né, aos primórdios aí, utilizar outros tipos de energia que queima, não seriam tão sustentáveis, né? Você poderia usar coque de petróleo, já se usou coque de petróleo, em substituição a isso, hoje a gente já usa, por exemplo, a biomassa, que é um combustível, é um produto renovável, né? Mas no caso da indústria cerâmica, a gente usa o gás como energia térmica, né? Então, por isso que não é tão simples a substituição aí pela energia elétrica, né? E quando você fala assim da importância também, né, o que representa para se tornar competitivo, né, que você pega aí diversos, o setor industrial trabalha com automação, processo de produção envolve muita automação. E essa automação se torna mais sensível também à questão de qualidade da energia, né? Então, essa qualidade de energia tem que estar adequada com os próprios equipamentos. Então, para se tornar um estado, uma indústria competitiva, você tem que garantir que a energia seja entregue em quantidade, em qualidade necessária e que essa fonte de energia seja resiliente, né, para poder passar por temporais, essas questões climáticas que estamos passando aí a cada dia mais frequentes. Então, isso também é muito importante para a gente garantir que a energia seja competitiva ou tornar a indústria cada vez mais competitiva com uma energia com qualidade, né, seja elétrica, seja gás e quantidade necessária. Dentro disso que você trouxe, Fiuza, como é que está o Paraná nesse cenário, né? Você descreveu aí a questão da competitividade, do fornecimento, da geração, da transmissão. São várias etapas, vários degraus que a gente tem que subir até que a energia chegue dentro de uma indústria. Como que está essa infraestrutura hoje no Paraná? Olha, hoje o que nós vemos é que precisa ser feito, dado uma olhada com mais carinho, né, em relação a toda a infraestrutura elétrica dentro do estado, principalmente essa questão de distribuição de energia, que a gente vê, né, próprias concessionárias alegam que o indicador de qualidade é aquilo que a ANEEL estabelece, né, que eles estão dentro, atendendo a sua legislação, né, mas a questão que a gente acaba às vezes frisando, né, a gente sempre tenta ter um melhor diálogo com todos os envolvidos, né? Seja na área do gás, seja na área de energia elétrica, desde concessionária, órgão regulamentador, governo de estado, né? Porque a gente entende que a gente só consegue resolver as questões, tornar o Paraná mais competitivo, as indústrias mais competitivas, se todos trabalharmos juntos, né? Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.